Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à parte 2 do nosso tema Imposto de Importação Esquematizado para Concursos. Para quem não acompanhou o vídeo anterior, vamos relembrar onde nós paramos com a nossa explicação. O que nós já vimos no vídeo anterior? Nós já vimos do título 1, onde está o Imposto de Importação, do capítulo 1 até o capítulo 7 e parte do capítulo 8. Veja que o capítulo 8 é gigantesco, são do artigo 114 até o artigo 211, quase 100 artigos. Então, nós paramos aqui mais ou menos na metade desse capítulo 8 e depois, na sequência, falaremos do capítulo 9 e a seção que vocês mais gostam, que é Caiu na Prova. A seção Caiu na Prova tem muitas questões para nós revisarmos com vocês. Vamos então prosseguir. Capítulo 8, que vai do artigo 114 até o artigo 211, estamos na seção 6, que vai do artigo 139 até o artigo 189, subseção 7, das remessas postais e das encomendas aéreas internacionais destinadas à pessoa física, o artigo 154. A isenção para remessas postais internacionais destinadas à pessoa física aplica-se aos bens nela contidos, cujo valor não exceda o limite estabelecido pelo ministro da Fazenda, desde que não se preste utilização com fins lucrativos. O limite não poderá ser superior a $100 dos Estados Unidos da América ou equivalente em outra moeda. A isenção para encomendas aéreas internacionais será aplicada em conformidade com a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Para fins de aplicação da isenção para a bagagem de viajante procedente do exterior, entende-se por, então, algumas definições importantes. Bagagem: os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias da sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal, bem como para presentear, sempre que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, não permitirem presumir importação com fins comerciais ou industriais. É uma grande discussão na questão da bagagem do viajante, muitas discussões, muitas polêmicas, muitas ações judiciais, então é importante que vocês vejam aí o que a legislação prevê como sendo bagagem, para você não ter dor de cabeça no futuro. A bagagem acompanhada é aquela que o viajante traz com ele mesmo, traz consigo, no mesmo meio de transporte que viaja, desde que não amparado por conhecimento de cargo ou documento equivalente. E a bagagem desacompanhada é a que chega ao país amparado por conhecimento de cargo ou documento equivalente. Exemplo clássico da bagagem desacompanhada é a mudança, beleza? Ela vem com conhecimento de carga. Bens de uso ou consumo pessoal, os artigos de vestuário, higiene e demais bens de caráter manifestamente pessoal. Estão excluídos do conceito de bagagem, o que está excluído, que não faz parte? Os veículos automotores em geral, as motocicletas, as motonetas, as bicicletas com motor, os motores para embarcação, as motos aquáticas e similares, as casas rodantes, as aeronaves e embarcações de todo tipo. Além disso, as partes e peças dos bens relacionados acima, exceto os bens unitários de valor inferior aos limites de isenção relacionados em listas específicas que poderão ser elaboradas pela Receita Federal. Os bens excluídos do conceito de bagagem poderão ingressar no país sob o regime de admissão temporária sempre que o viajante comprove sua residência permanente em outro país. Aqui vale um comentário importante. Até o momento que eu saiba, a Receita Federal não elaborou nenhuma lista de partes e peças de veículos, de barcos, etc. Então, a gente recomenda toda vez, não tragam autopeças de veículos ou de barcos na sua bagagem. Ela vai ser apreendida, porque ela não faz parte do conceito de bagagem. O único item que está expressamente dito que não é bagagem são peças, além dos próprios veículos, são peças para esses veículos. Então não adianta chorar, reclamar, dizer que abaixo do limite está excluído o conceito de bagagem. O que está excluído do conceito de bagagem vai ser apreendido, Não pode, não é assim. Beleza? O viajante que ingressar no país, inclusive proveniente de outro país integrante do Mercosul, deverá declarar sua bagagem. A bagagem desacompanhada deverá ser declarada por escrito. A mudança tem que ser declarada por escrito. A Receita Federal poderá exigir que a bagagem acompanhada também seja declarada por escrito. O viajante não poderá declarar como própria bagagem de terceiro ou utilizar tratamento de bagagem para o ingresso de bens que não lhe pertençam. Isso é outro problema sério. A pessoa é surpreendida com um monte de itens na bagagem e fala assim, não, isso aqui não é meu, isso aqui é do meu vizinho, isso aqui é da minha prima. Você não pode trazer
bagagens de terceiros, né? Itens de terceiros na sua bagagem. Não adianta tentar justificar lá 200 pares de tênis dizendo que são de outras pessoas. Não vai colar. Ok? Excetuam-se do disposto no item anterior os bens de uso ou consumo pessoal de residente no país que faleceu no exterior e cujo óbito seja comprovado por documentação idônea. É a única exceção. A bagagem acompanhada está isenta do pagamento do imposto relativamente ao quê? A bens de uso ou consumo pessoal, livros, folhetos e periódicos, outros bens observados os limites quantitativos ou de valor global, os termos e as condições estabelecidos em ato do Ministério da Fazenda. A isenção estabelecida em favor do viajante é individual e intransferível. Excedido o limite de valor global aplica-se o regime de tributação especial, aquele que é 50%, né, de imposto de importação. O direito à isenção não poderá ser exercido mais de uma vez no intervalo de um mês. Então, não adianta você viajar toda semana que você não vai conseguir utilizar o limite várias vezes, né, a isenção várias vezes. O Ministério da Fazenda poderá estabelecer ainda limites quantitativos para a fruição de isenções relativas à bagagem de viajante. A bagagem desacompanhada está isenta do pagamento do imposto relativamente aos bens de uso e consumo pessoal, usados, livros e periódicos. A bagagem desacompanhada deverá o quê? Chegar ao país dentro dos 3 meses anteriores ou até os 6 meses posteriores à chegada do viajante. Provir do país ou dos países de estado ou de procedência do viajante. A bagagem desacompanhada somente será desembaraçada depois da chegada do viajante. A bagagem dos tripulantes está isenta do pagamento do imposto apenas em relação a bens de uso ou consumo pessoal, livros e periódicos. A bagagem dos tripulantes dos navios de longo curso que procederem do exterior e desembarcarem definitivamente no país, aplica-se o tratamento de bagagem acompanhada. Legal. No caso de sucessão aberta no exterior, o herdeiro ou legatário residente no país poderá importar com isenção os bens que lhe couberem, pertencentes ao decúgio na data do óbito, desde que compreendidos no conceito de bagagem. Aplica-se o regime de importação comum aos bens que não se enquadrem no conceito de bagagem. Tá? Então, se você trouxer itens que não se enquadram no conceito de bagagem, você vai ter que registrar uma declaração de importação. Nesta hipótese, somente será permitida a importação de bens destinados a uso próprio do viajante que não poderão ser utilizados para fins comerciais ou industriais. O disposto no item anterior não se aplica se o viajante, antes do início de qualquer procedimento fiscal, informar que os bens destinam-se à pessoa jurídica determinada estabelecida no país a qual incumbe promover o despacho aduaneiro para uso ou consumo próprio. E também aplica-se o regime de importação comum aos bens que cheguem ao país como bagagem desacompanhada com inobservância dos prazos e condições estabelecidos. Então, perdeu o prazo, né, que é um prazo generoso, mas se perder o prazo, vai ter que utilizar o regime de importação comum, vai ter que pagar tributo. O aqui disposto não se aplica na hipótese de inobservância do prazo decorrer de circunstância alheia à vontade do viajante. Sem prejuízo da isenção relativa à bagagem acompanhada, o brasileiro ou estrangeiro residente no país que tiver permanecido no exterior por período superior a 1 ano, ou estrangeiro que ingressar no país para nele residir de forma permanente, terá direito à isenção relativa aos seguintes bens novos ou usados: móveis e outros bens de uso doméstico, ferramentas, máquinas, aparelhos e instrumentos necessários ao exercício de sua profissão, arte ou ofício, individualmente considerado. A fruição desta isenção está sujeita à prévia comprovação da atividade desenvolvida pelo viajante no exterior. Enquanto não for concedido o visto permanente ao estrangeiro, seus bens poderão permanecer no país sob regime de admissão temporária. Os cientistas, engenheiros e técnicos, brasileiros ou estrangeiros radicados no exterior, terão direito à isenção por ter permanecido no exterior sem necessidade de observância do prazo permanente superior a 1 ano, desde que a especialização técnica do interessado esteja enquadrada em resolução baixada pelo CNPq antes de sua chegada ao país. O regresso ao país decorre de convite do CNPq. O interessado se comprometa perante o CNPq a exercer sua profissão no país durante o prazo mínimo de 5 anos a partir da data de desembaraço dos bens. Os bens integrantes de bagagem, quando sujeitos a controles específicos, somente serão desembaraçados mediante prévia anuência do órgão competente. Então, outra discussão muito séria, né? Você tem itens aí que precisam de liberação da Anvisa, os medicamentos, itens que precisam de liberação do Ministério da Agricultura, os alimentos. Então não adianta espernear e fazer escândalo perante a Receita Federal. Quem autoriza a entrada desses bens ou não é o respectivo órgão anuente. Então você não pode colocar a culpa na Receita Federal de coisas que ela não tem ingerência, né? Então vamos ter tranquilidade nesse momento.
Os bens embaraçados como bagagem não poderão ser depositados para fins comerciais ou expostos à venda nem vendidos, senão com o pagamento do imposto dos acréscimos legais exigíveis. A isenção para bens integrantes de bagagem de viajantes procedentes da Zona Franca de Manaus será regulamentada em ato normativo do Ministro do Estado da Fazenda. Poderá ser aplicado o tratamento previsto para bagagem desacompanhada a requerimento interessado aos bens contidos em remessas vindas de país no qual tem estado ou residido. A Receita Federal poderá, no âmbito de sua competência, editar atos normativos para a implementação do disposto nesta subseção. A isenção do imposto na aquisição de mercadorias em loja franca instalada no país será aplicada com observância da regulamentação pertinente a este regime especial, além dos termos, limites e condições estabelecidos pelo Ministro da Fazenda. A isenção do imposto na importação de bens trazidos do exterior no comércio característicos das cidades situadas nas fronteiras terrestres aplica-se apenas aos bens destinados à subsistência da unidade familiar de residentes nas cidades fronteiriças brasileiras, sendo que entende-se por bens destinados à subsistência da unidade familiar, para os efeitos dessa subseção, os bens estritamente necessários ao uso ou consumo pessoal e doméstico. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem gente que busca se aproveitar dessa circunstância. Beleza? A isenção do imposto ao amparo do regime aduaneiro especial de drawback será concedida na importação de mercadorias em quantidade e qualidade equivalente à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento de produto exportado, observado o disposto na regulamentação pertinente a este regime especial. A isenção ou redução do imposto na importação de gêneros alimentícios de primeira necessidade, fertilizantes ou defensivos para aplicação na agricultura ou na pecuária, e matérias-primas para sua produção no país será concedida quando não houver produção nacional ou a produção nacional desses bens for insuficiente para atender ao consumo interno. A isenção ou redução do imposto será reconhecida pela Receita Federal com observância dos critérios definidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante comprovação da inexistência de produção nacional e havendo produção mediante prova anterior ao desembaraço aduaneiro de aquisição de cota determinada do produto nacional na respectiva fonte, ou comprovação de recusa, incapacidade ou impossibilidade de fornecimento em prazo e a preço normal. Também por meio de estabelecimento de cotas tarifárias globais ou por período determinado, ou ainda por cotas tarifárias globais por período indeterminado, casos em que não deverá ser ultrapassado o prazo de 1 ano ou de cotas percentuais em relação ao consumo nacional. A concessão será de caráter geral em relação a cada espécie de produto, garantida a aquisição integral de produção nacional. E essa isenção de gêneros alimentícios será no máximo de 1 ano, a contar da emissão, o prazo de validade dos comprovantes de aquisição da cota de produto nacional aqui prevista. Então são casos extremamente raros em que você pode ter esse tipo de isenção de gêneros alimentícios, fertilizantes, defensivos e matérias-primas para a sua produção. Graças a Deus, eu não me lembro disso ter sido utilizado, porque o agribusiness brasileiro, o agro brasileiro é muito forte, não houve caso de necessidade de lançar a mão dessa isenção. Quando, por motivo de escassez no mercado interno, tornar-se imperiosa a aquisição no exterior dos bens ora referidos, poderá ser concedida isenção do imposto para sua importação por ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ouvidos os órgãos ligados à execução da política do abastecimento e da produção. A isenção do imposto na importação de partes, peças e componentes será reconhecida aos bens destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves e embarcações. Para cumprimento do aqui disposto, o importador deverá fazer prova da posse ou propriedade da aeronave ou embarcação. Na hipótese da importação ser promovida por oficina especializada em reparo, revisão ou manutenção de aeronaves, esta deverá apresentar contrato de prestação de serviços indicando o proprietário e possuidor da aeronave e estar homologada pelo órgão competente do Ministério da Defesa. Então, não adianta tentar trazer partes e peças de aeronaves, embarcações para fazer uma lojinha, porque você não vai conseguir. Você precisa comprovar que vai ser usada em reparo, e tem que ter a prova ou posse do proprietário da aeronave ou embarcação. Então a gente já teve várias operações aí de apreensão desses itens aí, inclusive uma operação muito séria de alguns indivíduos mal intencionados, melhor dizendo, estavam trazendo partes de aviões que tinham sofrido acidente no exterior. Então o avião, por exemplo, caiu o avião, e aí são recolhidas as peças e estava sendo importado esses itens aí para utilização aqui
no Brasil, o que é gravíssimo, porque a peça, obviamente, deve estar comprometida após um acidente, né? Então você imagina você utilizar uma peça recondicionada que fez parte de um acidente aéreo. Então, muito grave essa situação e nós estamos de olho nisso. A isenção do imposto aplica-se à importação de medicamentos utilizados exclusivamente no tratamento de aidéticos e instrumental de uso exclusivo na pesquisa da doença na forma da legislação específica. Parabéns, essa isenção realmente é muito importante. A isenção do imposto na importação de bens destinados às áreas de livre comércio observará o disposto da regulamentação pertinente a esse regime aplicado em área especial. A entrada de mercadorias estrangeiras com isenção do imposto na Zona Franca de Manaus, na Amazônia Ocidental, será feita com observância do disposto na regulamentação pertinente ao regime aplicado em estas áreas especiais. Lembrando a vocês que mais para frente faremos aí os vídeos, né, específicos, né, que o regulamento aduaneiro tenha lá a regulamentação da Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental, Zona de Processamento de Exportações, né, todos esses regimes aplicados em áreas especiais e regimes aduaneiros especiais estão no regulamento aduaneiro e nós faremos os respectivos vídeos trazendo as respectivas questões para vocês, beleza? Aguardem aí. As entidades beneficentes reconhecidas como de utilidade pública poderão vender em feiras, bazares e eventos semelhantes, com isenção do imposto, mercadorias estrangeiras recebidas em doação de representações diplomáticas estrangeiras sediadas no país, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. O produto líquido da venda dos bens recebidos em doação terá como destinação exclusiva o desenvolvimento de atividades beneficentes no país. A isenção do imposto na importação de mercadorias destinadas a consumo em eventos internacionais somente será reconhecida se o consumo ocorrer no recinto de congressos, feiras e exposições internacionais e eventos assemelhados, a título de promoção ou degustação, de montagem ou conservação de estandes ou de demonstração de equipamentos em exposição. A isenção não se aplica a mercadorias destinadas à montagem de estandes suscetíveis de serem aproveitadas após o evento. É condição para gozo da isenção que nenhum pagamento a qualquer título seja efetuado ao exterior em relação a mercadorias mencionadas. E a importação das mercadorias objeto de isenção está dispensada de licenciamento e sujeita à regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. A isenção do imposto na importação de objetos de arte somente beneficia aqueles classificados nas posições 9701, 9702, 9703 e 9706 da NCM, recebidos em doação por museus que deverão ser instituídos e mantidos pelo poder público ou por outras entidades culturais reconhecidas como de utilidade pública. Importantíssimo que é obras de arte recebidas em doação. Não adianta comprar a obra de arte e dizer que ela vai para um museu que não vai ter isenção, ok? Muito cuidado com isso. A isenção do imposto da importação de partes, peças e componentes destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro será reconhecida somente se os serviços forem realizados em estaleiros navais brasileiros. A isenção do imposto na importação de bens destinados a coletores eletrônicos de votos aplica-se. Coletores eletrônicos de votos, já falei para vocês, é o nome técnico para a urna eletrônica. As matérias-primas e aos produtos intermediários que se destinem à industrialização no país de coletores eletrônicos de votos a serem diretamente fornecidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Aos produtos classificados nos códigos 84716052, 84716061, 8473-3039, 8504-4021 e 8534-0000 da nomenclatura comum do Mercosul, destinados aos coletores eletrônicos de votos. Para o reconhecimento da isenção, a empresa beneficiária deverá apresentar à Receita Federal a relação quantitativa dos bens a serem importados, que tem que ser aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ok? A isenção para os bens a serem consumidos, distribuídos ou utilizados em evento esportivo e para premiações e objetos comemorativos aplica-se na importação do quê? De troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e outros objetos comemorativos recebidos em evento cultural, científico ou esportivo, oficial, realizado no exterior ou para serem distribuídos gratuitamente como premiação em evento esportivo realizado no país. A isenção aplica-se somente aos bens destinados exclusivamente ao evento esportivo e em quantidade compatível com a premiação efetuada, sendo dispensada a apuração de similaridade quando o evento for realizado no exterior. Aplica-se também a isenção a bens dos tipos e em quantidades normalmente consumidos em evento esportivo oficial, sendo dispensada a apuração de similaridade. Também para material promocional, impressos, folhetos e outros bens com finalidade semelhante a serem distribuídos gratuitamente ou utilizados em evento esportivo oficial, sendo dispensada a apuração de similaridade.
O aqui disposto aplica-se também a bens importados por desportistas, desde que tenham sido utilizados por estes em evento esportivo oficial e recebidos em doação de entidade de prática desportiva estrangeira ou da promotora ou patrocinadora do evento, sendo dispensada a apuração de similaridade. Para fins de fruição da isenção, o evento esportivo oficial deve ser de notório destaque no cenário esportivo internacional ou assim reconhecido pelo Ministério do Esporte. Né? Tem que ser alguma coisa importante, né? Não os jogos regionais né? Da Associação Esportiva de Itens Fala Sério. Né? Então tem que tomar cuidado aí para não tentar trazer gato por lebre. Para fins de fruição da isenção de que trata essa subseção, entende-se por evento cultural científico ou evento cultural ou científico de notório destaque no cenário internacional, assim reconhecido pelo Ministério da Cultura ou pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Evento esportivo oficial, o que é? É o evento cuja realização tem a participação do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro, de entidade nacional de administração do desporto que lhes sejam filiadas ou vinculadas, ou de entidade de administração ou prática desportiva internacional reconhecida pelo Ministério do Esporte. Bens consumidos, os bens dos tipos em quantidades normalmente utilizados em evento esportivo oficial e que se gastem com uso ou se tornem impróprios, defeituosos ou imprestáveis para os fins que se destinavam, e em ambos os casos não possam ser reutilizados no mesmo ou em qualquer outro evento esportivo oficial, e cujo uso importe destruição da própria substância. Ou seja, não adianta fazer o Campeonato Mundial Olímpico Tabajara, que não vai ter a isenção. Tem que ser alguma coisa reconhecida aí pelos comitês. Aí. O conceito de bens consumidos não abrange também veículos automotores em geral, motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, motos aquáticas e similares, aeronaves, embarcações de todo tipo e armas. Na hipótese de isenção de bens do tipo em quantidade normalmente consumidos em evento esportivo oficial, a entidade promotora do evento deverá apresentar a relação detalhada dos bens, homologado pelo Ministério do Esporte, no tocante à adequação quanto à natureza, quantidade e qualidade do evento esportivo oficial. Quando se tratar de evento esportivo oficial promovido por órgão da administração pública direta ou com participação do Comitê Olímpico Brasileiro ou do Comitê Paralímpico Brasileiro, a relação será homologada pela entidade promotora do evento e encaminhada à autoridade aduaneira. Na hipótese de os bens chegarem ao país em momento anterior à homologação, estes poderão permanecer no território aduaneiro sob o regime de admissão temporária. A Receita Federal poderá, no âmbito de sua competência, editar atos normativos para a implementação do disposto nesta subseção. Falando agora de materiais esportivos, amigos e amigas, a isenção do imposto aplica-se a importações de equipamentos ou materiais destinados exclusivamente ao treinamento e preparação de atletas e equipes brasileiras para competições esportivas em Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Pan-Americanos, Parapan-Americanos e Mundiais, cujos fatos geradores ocorram até 31 de dezembro de 2013. A isenção aplica-se a equipamento ou material esportivo sem similar nacional, homologado pela entidade desportiva internacional da respectiva modalidade esportiva para as competições em questão. São beneficiários da isenção de que trata esta subseção de materiais esportivos os órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e suas respectivas autarquias e fundações, os atletas das modalidades olímpicas e paralímpicas e das competições mundiais, o Comitê Olímpico Brasileiro, COB, e o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, bem como as entidades nacionais de administração do desporto que lhes sejam filiadas ou vinculadas. O direito à fruição da isenção de que trata essa subseção fica condicionado a que a comprovação da regularidade fiscal do beneficiário relativamente aos impostos e contribuições federais, a manifestação do Ministério do Esporte sobre o que? Atendimento à condição de que o material esportivo seja sem similar nacional, além de homologado pela entidade desportiva internacional da respectiva modalidade esportiva, para as competições de Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Pan-Americanos, Parapan-Americanos e Mundiais. E também a condição de ser beneficiário da isenção, ou seja, os que sejam órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e suas respectivas autarquias e fundações, que sejam atletas das modalidades olímpicas e paralímpicas e das competições mundiais. O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, bem como as entidades nacionais de administração do desporto que lhes sejam filiadas ou vinculadas. Então, o Ministério do Esporte precisa chancelar que não tem nenhuma fraude nesse sentido. E também a adequação dos equipamentos e materiais importados quanto à sua natureza, quantidade e qualidade ao desenvolvimento do programa de trabalho do atleta ou da entidade do desporto a que se destinem. Exemplo, o nadador que faz importação de um jogo de xadrez vai ficar meio esquisito, né? Não tem muito a ver com a atividade desempenhada por ele.
O direito à isenção fica condicionado, né, quando se tratar de produto destinado à modalidade de tiro esportiva, manifestação quando a condição de similaridade e adequação pelo órgão competente do Ministério da Defesa, provavelmente o Ministério do Exército tem que se manifestar a respeito. Os produtos importados com a isenção de que trata esta subseção poderão ser transferidos pelo valor de aquisição sem o pagamento do imposto, estou falando de materiais esportivos, tá? Como? Para qualquer pessoa e a qualquer título após o decurso de prazo de 4 anos contados da data de registro da ADI. A qualquer tempo e a qualquer título para pessoa física ou jurídica que atenda às condições estabelecidas em relação à utilização do item nas competições esportivas internacionais específicas, além de comprovação de regularidade fiscal, bem como apuração de similaridade e manifestação do Ministério do Esporte e da Defesa sobre a respectiva adequação do item à modalidade, e desde que a transferência seja previamente autorizada pela autoridade aduaneira. As alienações a qualquer título que não atendam às condições estabelecidas sujeitarão o beneficiário ao pagamento do imposto que deixou de ser pago por ocasião da importação, com acréscimo de juros e multa de mora ou de ofício. Com acréscimo de juros e de multa de mora ou de ofício. Beleza? Na hipótese da alienação irregular, o adquirente a qualquer título do equipamento material beneficiado com a isenção é responsável solidário pelo pagamento do imposto e respectivos acréscimos. Né? Então não adianta tentar fazer um comércio ilegal desses materiais aí que são, a gente sabe que às vezes são muito caros, porque vai ter consequências depois. A isenção, falando sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A isenção do imposto aos bens importados por empresas habilitadas na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aplica-se a máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos e suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários. A habilitação da empresa observará as seguintes etapas: credenciamento da empresa junto ao CNPq, apresentação de declaração celebrada pelo dirigente máximo de que os bens importados serão exclusivamente utilizados em pesquisa, desenvolvimento e inovação, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Indicação do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação aprovado pelo CNPq, no qual será utilizado o bem que se pretende importar, conforme os critérios estabelecidos em ato normativo próprio. E também o projeto de pesquisa apresentado pela empresa ao CNPq conterá obrigatoriamente o título, objetivos, metas, resultados esperados, metodologia utilizada, fontes de financiamento e produção científica e tecnológica, relação de bens a serem importados, equipe envolvida no projeto. O que mais? Relevância dos bens a serem importados para a execução do projeto, descrição da infraestrutura do laboratório, outros itens exigidos em norma específica. A análise e aprovação do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação pelo CNPq independerão da fonte de financiamento. Veja que o CNPq tem um papel de protagonista nesses casos aí, né? A empresa poderá solicitar sigilo das informações prestadas sempre que o do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação constar cláusula expressa nesse sentido. O ministro da Fazenda estabelecerá o limite global anual, né? Estou falando de projetos de pesquisa, olha que interessante, em valor para as importações realizadas com isenção pelas empresas habilitadas junto ao CNPq, sendo ouvido o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A cota global de importações será distribuída e controlada pelo CNPq. O ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações encaminhará até o mês de julho de cada ano calendário proposta de novo limite global anual para o exercício seguinte. E no caso aconteça esse item aí, né, o ministro da Fazenda terá o prazo de 60 dias para estabelecer a nova cota global de importações. Agora, disposições finais, né, dessa enorme sessão aqui, né. É concedida ainda isenção do imposto relativamente aos automóveis de sua propriedade a funcionários de carreira diplomática quando removidos para a Secretaria de Estado das Relações Exteriores e os que a eles se assemelharem pelas funções permanentes de caráter diplomático, ao serem dispensados de função exercida no exterior e cujo término importe em seu regresso ao país. Servidores públicos civis e militares, servidores de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista que regressarem ao país quando dispensados de qualquer função oficial de caráter permanente exercida no exterior por mais de 2 anos ininterruptamente. A isenção referida aplica-se somente ao funcionário que for dispensado de função oficial exercida em país que proíba a venda dos automóveis em condição de livre concorrência, atendidos ainda os seguintes requisitos: que o automóvel tenha sido licenciado e usado no país em que serviu o interessado e que o automóvel pertence ao interessado há mais de 180 dias da dispensa da função. Além disso, que a dispensa da função tenha ocorrido de ofício. Legal.
A pessoa que houver gozado da isenção poderá obter novo benefício somente após o transcurso de 3 anos do ato de remoção ou dispensa de que decorreu a concessão anterior. Para os efeitos desta subseção, considera-se função oficial permanente no exterior a exercida em terra, que não se estica com a dispensa do respectivo servidor e que seja estabelecida, no caso de servidor da administração pública direta, na legislação específica, e no caso de servidor da administração pública indireta, em ato formal do órgão deliberativo máximo da entidade a cujo quadro pertença. Aplique-se à transferência dos automóveis importados com a isenção referida nesta subseção o disposto na subseção relativa a missões diplomáticas, repartições consulares e representações de organismos internacionais. Então, aquela parte que nós vimos lá dos diplomatas ali, todas aquelas condições aplicam-se aqui também, beleza? Considera-se, vamos falar de apuração da similaridade, olha que interessante. Considera-se similar ao estrangeiro o produto nacional em condições de substituir o importado, observadas as seguintes normas básicas: qualidade equivalente e especificações adequadas ao fim a que se destine. Preço não superior ao custo de importação em moeda nacional da mercadoria estrangeira, sendo calculado o custo com base no preço Cost, Insurance and Freight, CIF, acrescido dos tributos que incidem sobre a importação e de outros encargos de efeito equivalente. Prazo de entrega normal ocorrente para o mesmo tipo de mercadoria. Não será aplicável o conceito de similaridade quando importar em fracionamento da peça ou máquina, com prejuízo da garantia do seu bom funcionamento ou com retardamento substancial no prazo de entrega ou montagem. É para evitar fraudes aí, né? Principalmente. Na comparação de preços para apuração de similaridade, serão acrescidos ao preço da mercadoria estrangeira os valores correspondentes ao quê? Ao imposto de importação, ao IPI da importação, ao PIS da importação, ao COFINS da importação, ao adicional frete para a renovação da marinha mercante e ao custo dos encargos de natureza cambial quando existentes. Também o ICMS será incluído. Na hipótese de o similar nacional ser isento dos tributos internos ou não tributados, as parcelas relativas a esses tributos não serão consideradas. Porém, será deduzida do preço similar nacional a parcela correspondente aos tributos que incidirem sobre os insumos relativos à sua produção no país. A SESEX poderá estabelecer critérios gerais ou específicos para a apuração da similaridade, por meio de normas complementares, tendo em vista as condições de oferta do produto nacional, a política econômica geral do governo e a orientação dos órgãos governamentais incumbidos da política relativa a produtos ou a setores de produção. A apuração da similaridade para fins de isenção ou redução do imposto de importação será procedida em cada caso antes da importação pela SESEX, segundo as normas e critérios estabelecidos aqui nesta seção. Na apuração da similaridade poderá ser solicitada a colaboração de outros órgãos governamentais e entidades de classe. Nos casos excepcionais em que, por motivos de ordem técnica, não for possível a apuração prévia da similaridade, esta poderá ser verificada por ocasião do despacho de importação da mercadoria, conforme as instruções gerais ou específicas que forem estabelecidas. Com o objetivo de facilitar a execução de contratos e financiamento de projetos para implantação for requerida a aprovação do governo, o exame de similaridade deverá ser feito de preferência durante a negociação dos contratos. A SESEX informará o interessado sobre a inexistência do similar nacional e editará, no âmbito da sua competência, atos normativos para a implementação do aqui disposto. Legal. Quando a SESEX não tiver elementos próprios para decidir, serão exigidos dos postulantes da isenção ou de redução as informações pertinentes, a fim de demonstrar que a indústria nacional não teria condições de fabricação ou de oferta do produto a importar, cumpridas as instruções que forem baixadas. A falta de cumprimento da exigência anterior impossibilitará a obtenção do benefício no caso específico. As entidades máximas representativas das atividades econômicas deverão informar sobre a produção do similar no país, atendendo aos pedidos dos interessados ou da SESEX, na forma e no prazo estabelecidos em ato normativo específico. Normalmente a Fiesp, Ciesp, né? Esses órgãos aí industriais têm todo o interesse de contribuir. Poderão ser aceitos como elementos de prova os resultados de concorrências públicas, tomadas de preço, ofertas ou condições de fornecimento do produto ou informações firmadas pela entidade máxima da classe representativa da atividade em causa. Na hipótese de a indústria nacional não ter condições de oferta para atender em prazo normal a demanda específica de um conjunto de bens destinados à execução de determinado projeto, a importação da parcela do conjunto não atendida pela indústria nacional poderá ser dispensada do cumprimento das normas de similaridade. Quando a fabricação interna requerer a participação de insumos importados em proporções elevadas relativamente ao custo final do bem, deverá ser levado em consideração se o valor acrescido internamente em decorrência de montagem ou de qualquer outra operação industrial pode conferir ao bem fabricado a necessária qualificação econômica para ser reconhecido como similar. Não adianta, né, você
dizer que é nacional, mas 99% dele é importado, né? Fica meio esquisito isso. Considera-se que não há similar nacional em condições de substituir o produto importado, quando em obras a cargo de concessionário de serviço público não existirem bens e equipamentos de construção em quantidade que permita o seu fornecimento nos prazos requeridos pelo interesse nacional para a conclusão da obra. Nos programas de estímulo à industrialização, aplicados por meio de índice de nacionalização progressiva, os órgãos competentes deverão observar as normas de similaridade estabelecidas nesta seção. A anotação de inexistência de similar nacional do documento no registro informatizado de importação ou de enquadramento da mercadoria nas hipóteses do artigo 204, que se refere a projeto de importância econômica fundamental financiado por agência estrangeira ou supranacional de crédito, é condição dispensável para o despacho aduaneiro com isenção ou redução do imposto. Excetuam-se da exigência de anotação as mercadorias compreendidas na execução de contratos de financiamento de projetos para cuja implantação for requerida a aprovação do governo, os itens dispensados de apuração de similaridade e mercadorias que forem expressamente autorizadas pela SESEX. Então, são os casos de exceção da necessidade de anotação. Os produtos naturais naturais brutos ou com beneficiamento primário, as matérias-primas e os bens de consumo de notória produção do país, independem de apuração para serem considerados similares. A SESEX poderá suspender os efeitos do item anterior quando ficar demonstrado que a produção nacional não atende às normas básicas de similaridade. E são dispensados da apuração de similaridade quem é dispensado? Bagagem de viajantes, importações efetuadas por missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente por seus integrantes, importações efetuadas por representações de organismos internacionais de caráter permanente de que o Brasil seja membro, e por seus funcionários, peritos, técnicos e consultores estrangeiros, amostras e bens contidos em remessas postais internacionais sem valor comercial, partes, peças, componentes destinados a reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações estrangeiras, gêneros alimentícios de primeira necessidade, fertilizantes e defensivos para aplicação na agricultura ou pecuária e matérias-primas para sua produção no país quando sujeitos a contingenciamento. Continuando, partes, peças, acessórios, ferramentas e utensílios que, em quantidade normal, acompanham o aparelho, instrumento, máquina ou equipamento importado com isenção do imposto. Partes, peças, ferramentas e utensílios importados pelo usuário na quantidade necessária e destinados exclusivamente ao reparo ou manutenção do aparelho, instrumento, máquina ou equipamento de procedência estrangeira instalado ou em funcionamento no país. Bens doados a entidades sem fins lucrativos destinados a fins culturais, científicos e assistenciais. Bens adquiridos em loja franca, também não precisa de similaridade. Bens destinados às urnas eletrônicas. Bens destinados à pesquisa científica e tecnológica até o limite global controlado pelo CNPq. Na hipótese de importações amparadas por legislação específica de desenvolvimento regional, a SESEX aprovará as normas e procedimentos adequados após a audiência dos órgãos interessados. As importações financiadas ou a título de investimento direto de capital provenientes dos países membros da ALAD estarão sujeitos ao regime de reciprocidade de tratamento e constituirão um caso especial de aplicação das normas previstas nessa seção, na seção de apuração da similaridade. Para conciliar o interesse do fabricante do similar nacional com o da implantação de projeto de importância econômica fundamental, financiado por agência estrangeira ou supranacional de crédito, poderão ser consideradas as condições de participação da indústria brasileira no fornecimento dos bens requeridos pelo projeto. Na hipótese anterior, fica assegurada a utilização de bens fabricados no país na implantação do projeto quando houver entendimento entre o interessado na importação e os produtores nacionais, cujo acordo apreciado pela entidade de classe representativa será homologado pela SESEX. Satisfeitas as condições descritas no item anterior, a parcela de bens importados ficará automaticamente excluída do exame de similaridade. As entidades de direito público e as pessoas de direito privado beneficiadas com a isenção de tributos ficam obrigadas a dar preferência nas suas compras aos materiais de fabricação nacional, segundo as normas e limitações desta seção. A SESEX publicará periodicamente a relação das mercadorias similares às estrangeiras, conforme suas instruções específicas, sempre que a incidência do imposto ou o nível de alíquota for condicionado à existência de similar nacional. As normas e procedimentos previstos nessa seção aplicam-se a todas as importações objeto de benefícios fiscais ou de outra espécie, qualquer que seja a pessoa jurídica interessada. Das decisões sobre a apuração da similaridade caberá recurso no prazo de 10 dias contados a partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão recorrida em face das razões
em face de razões de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Caberá à SESEX, no âmbito de sua competência, decidir sobre casos omissos. Respeitado o princípio de reciprocidade de tratamento, é obrigatório o transporte em navio de bandeira brasileira do que? Das mercadorias importadas por qualquer órgão da administração pública federal, estadual e municipal, direta ou indireta. O descumprimento da obrigação obrigará a unidade aduaneira a comunicar o fato em cada caso ao órgão competente do Ministério dos Transportes, sem prejuízo do desembaraço aduaneiro da mercadoria com isenção. É obrigatório o transporte de navio de bandeira brasileira de qualquer outra mercadoria a ser beneficiada com isenção ou redução do imposto. O descumprimento da obrigação importará a perda de benefício de isenção ou de redução. Para os fins aqui dispostos, considera-se de bandeira brasileira o navio estrangeiro afretado por empresa nacional autorizada a funcionar regularmente. A obrigatoriedade é extensiva à mercadoria cujo transporte esteja regulado em acordos ou em convênios firmados ou reconhecidos pelas autoridades brasileiras, obedecidas às condições neles fixadas. São dispensados da obrigatoriedade os bens doados por pessoa física ou jurídica residente ou sediada no exterior. Agora vamos falar do capítulo 9, estamos perto do fim, amigos e amigas, quase chegando na hora dos exercícios. A imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. É concedida imunidade no imposto de importação às importações de livros, jornais e periódicos e do papel destinado à sua impressão. Deve manter registro especial na Receita Federal a pessoa jurídica que exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, adquirir o papel para utilização na impressão de livros, jornais e periódicos, a transferência do papel a detentores do registro especial faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da responsabilidade pelos tributos devidos da pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel beneficiado com imunidade, desviar sua finalidade constitucional. Compete à Receita Federal do Brasil o que, amigos e amigas? Expedir normas complementares relativas ao registro especial e ao cumprimento das exigências que estão sujeitas a pessoas jurídicas para sua concessão. Estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação do papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação acessória destinada ao controle da sua comercialização e importação. E caiu na prova, chegamos na seção que vocês gostam, né? Vamos trazer aqui todas as questões de legislação aduaneira que contemplam o imposto de importação. Aí vale algumas observações. Primeiro, uma prova de legislação aduaneira bem feita tem no mínimo 2, né? E de preferência 3 questões de imposto de importação. Tá? Então, se você tiver numa situação em que você não teve tempo de se preparar bem em legislação aduaneira, já comentei inclusive com um aluno meu que perguntou, falou assim, professor, eu estou bem preparado no resto das matérias, mas legislação aduaneira estou sentindo uma insegurança. O que você recomenda eu reforçar? Eu falei, olha, leia e releia imposto de importação, que vai cair pelo menos 2, né? 3 ou até mais questões e você garante uma pontuação boa na prova. Você vai passar do mínimo, pelo menos, né? Então, estudem o imposto de importação. E o que vai cair na prova? Vocês vão ver nas questões. Quem é contribuinte, quem é responsável solidário. Qual é o fato gerador do imposto de importação e quando que considera ocorrido, né, o fato gerador. São 2 itens diferentes. Qual é a base de cálculo? Né? Tem base de cálculos diferentes, dependendo do tipo de situação. E assim por diante. Vai despencar isso nas provas, vocês vão ver. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Em 2014, no último concurso de auditor fiscal, foram 3 questões, tá vendo? A prova, na minha opinião, bem elaborada, 3 questões de imposto de importação. A primeira delas, né, você tem aqui alguns itens de julgamento, que falava assim, acerca da base de cálculo do imposto de importação, valoração aduaneira e regime de tributação unificada, analise os itens a seguir e em seguida assinale a opção correta. Então, você tem aqui ó, o item 1, o item 3 e o item 4 tem a ver com o imposto de importação. Por que isso? Porque veja, aqui fala, no regime de tributação unificada é vedada a inclusão de quaisquer mercadorias que não sejam destinadas ao consumidor final. Nós falamos sobre isso nos vídeos. Né? Aqui fala do método 5 e do método 6 do acordo de valoração aduaneira, que também falamos sobre isso. E aqui é muito interessante, vou ler para vocês. Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro. Esse controle consiste na verificação da conformidade do valor aduaneiro declarado pelo importador com as regras estabelecidas no acordo de valoração aduaneira.
integram o valor aduaneiro independentemente do método de valoração utilizado, o custo de transporte da mercadoria importada até o porto, aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado, onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro. Também integram o aludido valor aduaneiro os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio associados ao transporte da mercadoria importada até a chegada aos locais acima referidos. E aí, amigos e amigas, certo ou errado? Vamos lá para a resposta. O primeiro está corretíssimo, memorizem, uma descrição muito boa, né, boa para os seus estudos. O terceiro está errado e o quarto está correto. Temos playlists com a resolução detalhada destas questões, explicando por que está certo e por que está errado. Combinado? Questão 68 daquela prova sobre o imposto de importação: é incorreto afirmar uma questão do tipo negativo. Eu adoro questões negativas porque elas nos fornecem 4 assertivas corretas que servem de resumo nos nossos estudos. E neste caso aí, qual seria a incorreta? A incorreta é a letra D, que diz que para efeito do cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data de registro da declaração de importação de mercadoria constante de manifesto ou outras declarações de efeito equivalente cujo extravio ou avaria tenha sido apurado pela autoridade aduaneira. Qual é o erro aqui, amigos e amigas? Isso mesmo. Nesse caso aí é na data do lançamento do crédito tributário, não na data de registro da DI. Olha a pegadinha aqui. Pegadinha para derrubar vocês. A questão 69, sobre bagagem e regime aduaneiro de bagagem do Mercosul, é correto afirmar o quê? Né? Bagagem e regime aduaneiro de bagagem está aí no nosso vídeo, né? Letra A, os veículos automotores em geral, as motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, motores para embarcação, motos aquáticas e similares, as casas rodantes, aeronaves e embarcações de todo tipo estão excluídos do conceito de bagagem, mas esses bens poderão ingressar no país sob o regime de admissão temporária sempre que o viajante comprove sua residência permanente em outro país. Viram só? Foi cobrado esse item aí na prova, na última prova. Na prova de auditor fiscal de 2012, amigos e amigas, também foram 3 questões. Aqui você tem, ó, de novo, uma questão muito boa, gostei muito dessa questão, que fala dos 3 regimes especiais, o RTS, o RTU e o RTE. Temos que julgar as 4 assertivas e encontrar o gabarito. Qual será a situação? O primeiro e o segundo estão incorretos, o terceiro e o quarto estão corretos, né? Vamos ler o terceiro aqui. O regime de tributação unificado é o que permite a importação por via terrestre de mercadorias procedentes do Paraguai mediante o pagamento unificado dos seguintes impostos e contribuições federais incidentes na importação: imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, PIS importação e COFINS importação. Certinho, né, amigos e amigas? A segunda questão daquela prova, acerca das isenções do imposto de importação e sobre internalização da legislação aduaneira aplicável ao Mercosul, é incorreto afirmar que. Mais uma questão negativa que vai te dar 4 assertivas boas aí para você memorizar nos seus estudos. Para fins de aplicação da isenção para bagagem de viajante procedente do exterior, entende-se por bagagem acompanhada que chegue ao país, acompanhada por conhecimento de cargo ou documento equivalente. Fácil, né? Bagagem acompanhada é a que vem na mala de mão, né? Não tem conhecimento de cargo. É bem fácil identificar o erro aqui. Questão 57, sobre o imposto de importação e sobre valoração aduaneira, é correto afirmar o quê? Né? Temos aí várias assertivas e é correto dizer que o fato gerador do imposto de importação é a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. Este é o conceito que a doutrina chama de elemento geográfico ou espacial do fato gerador, né? É o lado jurídico, né, do fato gerador. Agora, para efeito de cálculo, entre outras situações, considere-se ocorrido o fato gerador do imposto de importação no dia do lançamento correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens compreendidos no conceito de bagagem acompanhada ou desacompanhada. Você tem que saber, né, o momento de ocorrência do fato gerador do imposto de importação. Está vendo como é cobrado? Isso aqui despenca das provas, amigos e amigas. Na questão de analista tributário de 2012, 2 questões, né? Foi bem elaborada também essa prova de 2012 de analista tributário. Sobre o imposto de importação, é incorreto afirmar que aproveitem essas questões negativas, que estão te dando assertivas corretas para os seus estudos. O que está incorreto? O representante no Brasil, transportador estrangeiro, é responsável subsidiário pelo imposto? Pegadinha, não existe responsável subsidiário no imposto de importação. Você tem o contribuinte responsável e responsável solidário. Não existe responsável subsidiário. Pegadinha, pegadinha, pegadinha. Ó, questão sobre o RTU do Paraguai. Está tudo correto, exceto o quê? Que não poderá optar pelo RTU a microempresa optante pelo Simples, né?
Então tá errado você fazer esse tipo de limitação. Ó, tudo aqui está correto. O Poder Executivo poderá fixar limites quantitativos por tipo de mercadoria para as importações. A operação de importação e despacho aduaneiro poderão ser realizadas pelo empresário ou pelo sócio da sociedade empresária, por pessoa física nomeada pelo optante, pelo regime ou por despachante aduaneiro. Muito boa a questão do RTU. Beleza? Agora, em 2003, né, teve apenas uma questão. Em 2009, né, que é a prova de 2009, não encontrei questão sobre imposto de importação, meio ruinzinha. A questão em 2005 também, né, nesses dois concursos a legislação aduaneira foi deixada de lado, infelizmente. No Brasil, a importação de bens via remessa postal ou encomenda aérea internacional, inclusive para a remessa de compras realizadas via internet, faz por meio do RTS. A respeito desse regime dos bens importados com base nesse estatuto legal, é correto afirmar. O que está correto? Ó, olha a pegadinha aqui, hein? Não é pegadinha, né? É o correto para você não se confundir. Softwares pagam 60% sobre o meio físico, né? Sobre o CD, sobre o disquete. Né? Eu sou do tempo do disquete ainda, né? Somente se o valor do meio físico vier discriminado separadamente na nota fiscal. Então tem que vir uma fatura comercial dizendo CD, $1, software, $1.000, tem que vir separado. Né? Caso o valor do meio físico não seja discriminado na nota fiscal, o pagamento do imposto recairá sobre o valor total da remessa e dá muita briga, porque a nota fiscal é mal feita, né? A fatura comercial é mal feita, dá muita confusão. Para o concurso de técnico da Receita Federal 2003 foram 3 questões. Parabéns ao examinador. Não haverá incidência do imposto de importação nas seguintes situações, exceto uma questão negativa e pegajosa. Ó. Retorno ao país de veículo de fabricação nacional adquirido do mercado interno por empresa nacional de engenharia exportado para execução de obra contratada no exterior. Né? Tem incidência sim, né? Nós já vimos isso no nosso vídeo. Verifica a correção dos itens abaixo em relação à bagagem. Atribua a letra S para as opções que apliquem a tributação de bens constituídos com bagagem e N para as opções que não se apliquem a essa tributação. Em seguida, marque a opção que contém a sequência correta. Né? Tem que dizer o que está certo e o que está errado sobre bagagem, regime de tributação especial. Então, esse aqui está correto, esse aqui está correto. Tá? Então, você tem imposto de importação calculado a alíquota de 50% pelo regime de tributação especial. Beleza? Então você precisa pensar que você tem que associar corretamente os comentários aqui com a alternativa. Beleza? Assinale a opção correta, meus amigos e minhas amigas. O custo do transporte será incluído na determinação do valor aduaneiro, tomando-se por base os custos normalmente incorridos na modalidade de transporte utilizada para o mesmo percurso quando o transporte for gratuito ou executado pelo próprio importador. Beleza? Olha só como é pegajosa a questão. No concurso de 2002, no segundo concurso de 2002, tivemos uma questão para analista tributário. Ó, contribuinte responsável solidário. Questão clássica. Ó, aqui é contribuinte, aqui é responsável solidário, contribuinte, responsável solidário e responsável. Muito legal essa questão, tá vendo como é cobrado? E na concurso de auditor fiscal de 2002, o segundo concurso, foram 3 questões. O imposto de importação tem como elementos que o caracterizam na essência o quê? Lançamento por homologação, decai após 5 anos da data do registro da DI, o valor de transação previsto no acordo de valoração aduaneira não é aplicável quando a alíquota for específica. Perfeito. A importação de mercadoria estrangeira idêntica a igual quantidade de valor que se destina à reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado após o despacho aduaneiro defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que satisfeitas as condições estabelecidas pelo ministro da Fazenda, configura relativamente ao imposto de importação uma hipótese do quê? De não incidência. Né? Aqueles exemplos de não incidência. Vocês viram lá, eu avisei para vocês que cai na prova, certo? Quando a produção nacional de matéria-prima de qualquer produto de base for insuficiente para atender ao consumo interno, a redução e isenção do imposto de importação para importação complementar, conforme o caso, se efetiva por meio do quê? Acertou quem falou sobre regime de contingenciamento, né? Então, aquelas exceções ali que a gente mostrou no nosso vídeo, que já foi cobrado.
No primeiro concurso de auditor fiscal de 2002 foram duas questões também. O expedidor, operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização de transporte multimodal, e que eles são? São responsáveis solidários perante a Fazenda Nacional pelo crédito tributário exigível, no caso, o imposto de importação, amigos e amigas. Imposto de importação. Subentenda-se. É concedida isenção do imposto de importação incidente sobre objetos de arte, constante destas posições aqui, do capítulo 97 da NCM. Atualmente é NBM aqui, né? Depois passou a ser NCM. E recebidos em doação por museus, instituídos e mantidos pelo poder público e outras entidades culturais reconhecidas como de utilidade pública. Lei 8961 de 94, artigo 1º. Em face do enunciado, assinale a opção correta. A isenção concedida tem cumulativamente o caráter objetivo e subjetivo, condicionado ainda a não cobertura cambial. Questão já mais elaborada, mas que envolve o imposto de importação. Analista tributário de 2002, do primeiro concurso, tivemos uma questão. A base de cálculo do imposto de importação é a questão clássica que despenca nas provas. Quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro definido no acordo de valoração aduaneira, do qual o Brasil é parte. Beleza? Concurso de auditor fiscal do ano 2000, uma questão. De uma maneira geral, com as exceções previstas na legislação específica, pode-se afirmar que os requisitos de inexistência de similar nacional de transporte obrigatório de navio de bandeira brasileiro devem ser observados no quê? No finalzinho da nossa parte teórica, falamos sobre isso. Para importações beneficiadas com isenções ou reduções do imposto de importação. A analista tributária do ano 2000 também tivemos uma questão. Constitui base de cálculo do imposto de importação quando a alíquota for ad valorem. Questão clássica das clássicas. Qual o valor? Aduaneiro das mercadorias, conforme definido no acordo de valoração aduaneira. Perfeito. Auditor fiscal de 98, 3 questões, amigos e amigas. Para efeito de incidência do imposto de importação, considera-se estrangeira o quê? A mercadoria nacional, nacionalizada exportada que retorna ao país. Isso aí. O pagamento do imposto de incidência da importação, como é efetuado, isso aí o despachante aduaneiro responde rapidinho, automaticamente por intervenção do Siscomex, mediante débito automático na conta corrente indicada pelo importador no sistema. Para efeito de cálculo do imposto de importação, os valores expressos em moeda estrangeira serão convertidos em moeda nacional à taxa de câmbio. Qual taxa de câmbio? Isso é uma questão um pouco mais detalhada, né? Fixada diariamente com base na cotação para a venda da respectiva moeda, né? Pelo Banco Central. Cargo de analista tributário 98, 3 questões, tá vendo? Os concursos bem elaborados, na minha opinião, eles têm no mínimo 2, se bobear 3 ou mais questões de imposto de importação. Contribuinte do imposto de importação, mais uma questão clássica da clássica da clássica que você precisa saber. Quem é contribuinte? O importador, assim considerado qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Com relação à mercadoria estrangeira devolvida ao exterior antes do registro da DI, nos termos e condições estabelecidos pelo Ministro da Fazenda, o que acontece? E isso não incidem o imposto de importação e também tem o IPI na jogada, né? Às vezes a questão é questão composta. Para efeito de cálculo do imposto de importação, considera-se ocorrido o fato gerador, mais uma questão super clássica que você precisa saber. No dia do lançamento respectivo, quando se tratar de mercadoria constante de manifesto documento equivalente cujo extravio for apurado pela autoridade aduaneira. TTN 97 são 2 questões. TTN é o antigo nome para o atual cargo de analista tributário. Para se configurar o fato gerador do imposto de importação em um momento da sua ocorrência para fins de cálculo do imposto são condições cumulativas. O que? Mais uma questão super clássica. O que? A entrada da mercadoria no território aduaneiro e o registro da DI no Siscomex, meus amigos, minhas amigas. Considera-se bagagem para efeitos fiscais. Você precisa saber isso não apenas para a prova, mas quando você viajar para o exterior, para não ter dor de cabeça. Aqui, letra D. Os objetos novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias da sua viagem, puder destinar para o seu uso ou consumo pessoal, bem como para presentear, sempre que pela sua quantidade, natureza ou variedade não permitirem presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais. Auditor fiscal de 96, 2 questões. O momento de incidência do imposto de importação sobre mercadoria estrangeira associa-se a quê? Você sabe, né? Questão super clássica. Ao registro da DI. Sobre o imposto de importação, no caso brasileiro, é correto afirmar-se o quê? Que quando a alíquota for ad valorem, seu cálculo toma por base o valor aduaneiro apurado segundo o acordo de valoração aduaneira, que você já está cansado de me ouvir dizer, mas você precisa memorizar, hein, para não errar na prova.
Veja só, se você estudar bem imposto de importação, você garante 2 ou 3 pontos aí na sua prova. Auditor fiscal, prova realizada em setembro de 94, tivemos uma questão. Escolha a opção correta. E aí nós temos aqui, quando a declaração de importação se referir a mercadorias classificadas em mais de um código da NCM, o custo de transporte de cada mercadoria será obtido mediante a divisão do valor total do transporte proporcionalmente aos pesos líquidos. Daí a nossa exigência para que o peso líquido esteja correto. O despachante aduaneiro sabe muito bem disso. O concurso de março de 94 teve o quê? Não é 0E, né, professor? Eram 3 questões. Perdão aí o erro de digitação. Contribuinte do imposto de importação, quem é? Você sabe, né? Qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional, bem como destinatário de remessa postal internacional, indicado pelo respectivo remetente, conforme estabeleçam os atos internacionais pertinentes. Outra questão, no caso de alíquota do imposto de importação ser o tipo ad valorem, mais uma questão super clássica, né, permite que seja conjugada com a alíquota específica para o cálculo do imposto. Não é tão direta a resposta, você precisa pensar um pouquinho, mas é clássica a pergunta. O imposto de importação não incide sobre, olha só, que uma questão enorme, né? Sobre o quê? Sobre mercadoria estrangeira que corretamente declarada chegar ao país por erro manifesto ou comprovado de expedição e que for redestinado para o exterior. Mercadoria estrangeira idêntica a igual quantidade de valor e que se destina à reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado após o despacho aduaneiro defeituosa ou imprestável para o fim que se destinava, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda, e mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento. Então, estão aí as 3 questões do concurso de março de 94 para auditor fiscal. Concurso de 91 para auditor fiscal, tivemos uma questão. Para o efeito de cálculo do imposto de importação, considere-se ocorrido o fato gerador clássica da clássica. Quando? Registro da DI, no Siscomex. Isso aí. Auditor fiscal de 89, 4 questões. Olha só que interessante. Na aplicação da alíquota de valor do imposto de importação, o contribuinte deve recolher o tributo calculado sobre qual valor? Valor aduaneiro, segundo as normas do artigo 7 do GAT, que é o quê? Que é o acordo de valoração aduaneira. Contribuinte do imposto de importação, clássica da clássica, né? Importador, assim considerado qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional, bem como adquirente de mercadoria interpostada e o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente. Os bens contidos em remessa postais internacionais, então nós tivemos que adaptar, né, porque em 89 os limites eram outros, né, são isentos do imposto de importação quando seu valor não exceder $50. A alíquota específica, essa é uma questão boa sobre a alíquota específica, não apareceu muito, né? É aplicável cumulativamente com a alíquota de valor e do cálculo do imposto de importação em uma mesma hipótese de incidência sobre a mesma mercadoria. Olha só, agora vamos falar com os nossos amigos despachantes aduaneiros. Se no cargo de auditor fiscal e analista tributário você tem pelo menos 2, né, se bobear 3 ou até 4 questões, no despachante aduaneiro, no ADA, é muito cobrado. Olha só, o ADA 2012 foram 6 questões de imposto de importação. A primeira, a respeito da valoração aduaneira, assinale a opção correta, né? Aí você tem aqui, ó, o custo de transporte da mercadoria importada até o porto alfândega de descarga integra o valor aduaneiro, tá certo, essa aqui está errada, essa está certa e essa está certa. A respeito da base de cálculo do imposto de importação, temos que julgar aqui, né? A base de cálculo do imposto de importação é a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida estabelecida quando a alíquota for específica. Beleza. Sobre o imposto de importação, analise as proposições e assinar a opção correta. O adquirente de mercadoria interpostada é contribuinte do imposto de importação. Ó, normalmente se fala do importador, né? Foi cobrado sobre o adquirente de mercadoria interpostada. Ó, que interessante a questão. Boa questão. Sobre a isenção do imposto de importação, é incorreto afirmar que, mais uma questão negativa, é incorreto dizer que é concedida isenção do imposto de importação incidente sobre objetos de artes comprados por museus. A gente viu que é objetos de arte doados a museus. Olha uma pegadinha aqui. Quando a isenção, a redução do imposto de importação for vinculada à qualidade do importador, a transferência de propriedade ou a cessão de uso dos bens a qualquer título obriga ao prévio pagamento do imposto, exceto nos casos de bens transferidos ou cedidos, após o decurso de prazo de 3 anos, contados da data de registro da DI, no caso de bens importados por diplomatas. Né? Legal. Sobre o imposto de importação, julga as proposições seguintes e assinale a opção correta. Não incide sobre mercadoria estrangeira que, corretamente descrita nos documentos de transporte, chegue ao país por erro inequívoco comprovado de expedição e que seja redestinada ou devolvida para o exterior. Em 2014, o concurso de 2014 foram o quê? Foram 5 questões, meus amigos e minhas amigas,
Sobre as hipóteses do imposto de incidência do imposto de importação, é correto afirmar o quê? O imposto de importação não incide sobre mercadoria estrangeira que, corretamente descrita nos documentos de transporte, chegar ao país por erro inequívoco ou comprovado de expedição e que for redestinada e devolvida para o exterior. Clássica, situação clássica. Com relação ao fato gerador do imposto de importação, mais uma questãozinha clássica. O que é correto dizer aqui? Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador no data de registro da DI submetido a despacho para consumo. Sobre o cálculo do imposto de importação, está correto falar que a alíquota aplicável para o cálculo é correspondente ao posicionamento da mercadoria na TEC, na data de ocorrência do fato gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal, segundo a NCM. Muito boa essa assertiva C, memorizem, usem os seus resumos. Contribuinte de imposto de importação. Está vendo quantas questões de contribuinte já caiu em todos os concursos? Despencou, né? Contribuinte é um importador, assim considerado qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Com relação às reduções e isenções de imposto de importação, é incorreto, né? Questão negativa. A concessão e reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal relativo ao imposto independe de comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, de quitação de tributos e contribuições federais. Está bem fácil, né? Independe não, né? Não dá, né? Para caloteiro não merece benefício fiscal. 2017 foi apenas uma questão, foi uma prova atípica, ela valia aí para certificação OEA. Em relação à base de cálculo do imposto de importação, assinale a opção incorreta, a questão negativa. O custo de seguro de cada mercadoria será obtido mediante a divisão do valor total do seguro proporcionalmente aos valores da mercadoria descarregadas no local de desembarque. Correto seria local de embarque, questão meio pegajosa. Quando a declaração de importação se referir a mercadorias classificadas em mais de um código da NCM. 2018, novamente, retornou à normalidade, foram 5 questões. Para fins de incidência do imposto de importação, considera-se como estrangeira a mercadoria nacional nacionalizada exportada que retorna ao país, após ser enviada ao exterior de consignação e vendida num prazo autorizado. Pegadinha aqui, tá? O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador em que data? Registro da DI, meus amigos, minhas amigas. Olha como cai esse assunto. Ó, já perdi a conta do número de questões. Mercadoria submetida ao despacho de importação está sujeita ao controle do valor aduaneiro declarado pelo importador, de acordo com as regras estabelecidas no acordo de valoração aduaneira. Sobre o valor aduaneiro da mercadoria, escolha a opção correta. São 2 opções corretas aqui, tá? A questão foi anulada. Inclui o valor de transporte da mercadoria importada até o porto ou aeroporto alfandegado de descarga ou ponto de fronteira alfandegado. E exclui os custos de seguro incorridos no território aduaneiro a partir do porto ou aeroporto alfandegado de descarga ou do ponto de fronteira alfandegado. O imposto de importação incidente sobre mercadoria estrangeira é calculado pela aplicação da alíquota fixada na TEC sobre a base de cálculo apurado e conforme o acordo de valoração aduaneira. Sobre a aplicação das alíquotas, escolha a opção correta. Questão sobre a aplicação da alíquota, interessante. O imposto poderá ser calculado pela aplicação da alíquota específica ou pela conjugação dessa com a alíquota ad valorem, conforme estabelecido na legislação própria. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. De acordo com o regulamento aduaneiro, para efeito de cálculo do imposto, considere-se ocorrido o fato gerador. Isso, vocês já sabem, né? Na data de registro da DI, né? Ó, se algum de vocês errar isso, eu vou ficar bravo, hein? Porque olha só a quantidade de questões. Em 2022, o concurso mais recente, né, do despachante aduaneiro, em dezembro de 2022, foram 3 questões. Após férias em Miami, um viajante brasileiro em retorno ao Brasil pelo Aeroporto Internacional do Galeão trouxe mercadorias adquiridas nos Estados Unidos em sua bagagem, que totalizaram $3 mil. Considerando que a tributação é sujeita ao RTE, é correto afirmar o quê? Que será exigido apenas o imposto de importação a uma alíquota de 50% do valor que exceder o limite de isenção fixado pelo ministro da Economia, que hoje é de $1.000 americanos para a via aérea. Questão 2, né, no caso número 26, na prova, a empresa Universo Espetacular Limitada enviou um telescópio americano de alta precisão recém-adquirido para conserto pelo fabricante nos Estados Unidos, onde ficou por 10 dias até retornar ao Brasil. Não foi necessário substituir peças, apenas realizar ajustes finos nas configurações do equipamento. Também não houve pagamento pelo serviço estrangeiro, pois estava no prazo de garantia. É correto afirmar que, no retorno do telescópio ao Brasil após o reparo, não será cobrado imposto de importação no retorno, por se tratar de mercadoria nacionalizada importada que foi enviada ao exterior por motivo de defeito técnico para reparo. Questão clássica. E por fim, a última questão. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. No entanto, para efeito de cálculo dos tributos, o regulamento considera ocorrido o fato gerador quando? Isso, na data do registro da DI.
mesmo para mercadorias sob regime suspensivo de tributação. Com isso, meus amigos, minhas amigas, encerramos, né, a nossa esquematização do imposto de importação. Vocês viram que vocês podem conseguir bons pontos na sua prova estudando o imposto de importação, 2 a 3 ou até mais pontos na prova. E veja que você precisa saber que é contribuinte, responsável solidário, o valor aduaneiro, né, a alíquota específica, né, momento de ocorrência do fato gerador, é batata o que vai ser cobrado na prova. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por ficar até a final. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação e de vez em quando também esses vídeos mais teóricos para que vocês se sintam confiantes e preparadas para gabaritar nas suas provas. Beleza? Forte abraço e valeu!